Então, espero que vocês tenham paciência um pouco, né? O que eu quero dizer é a pergunta que você disse sobre por que escrever. Eu acho que é uma pergunta difícil a fazer para uma poeta, porque ela escreve porque não pode deixar de escrever. Aquilo faz parte dela, da vida dela, da história dela. Eu comecei desde muito menina a fazer historinhas, a fazer pequenos textos. Para mim, a alfabetização foi um deslumbramento. O grupo escolar, para mim, escola pública, em Minas, onde eu morei, foi para mim uma espécie de um templo, de uma coisa lúdica, maravilhosa, porque foi lá que eu aprendi as primeiras letras, as primeiras sílabas e as frases e depois mais coisas que foram se juntando, né? Então, isso já veio comigo. Eu acho que... Eu acredito nessa história de dom. Eu acho que a gente vem mesmo com aquilo. Eu sempre fiz isso, sempre é isso que quis fazer e continuo fazendo. E eu acho também que essa coisa de você fazer poesia não tem muita coisa a ver com gênero, com lugar, com... Eu acho que a poesia está em todo lugar. A poesia é vida. Então, o objeto dela é tudo. Ela não tem temas, nem técnicas. Ela abrange a vida. Então, tudo aquilo que está na vida, a poesia tem a ver com ela. Então, é por isso que eu acho que eu comecei a escrever, porque eu não podia fazer outra coisa, era o que eu gostava de fazer. Desde esse encantamento com a palavra que eu tive desde criança, que a alfabetização para mim foi um jogo, uma coisa muito lúdica, porque juntava a letrinha, depois juntava a sílaba, depois juntava a frase, e mais tarde a frase foi juntando outra no texto, e fazendo aquela trama. E aquilo tudo me envolveu no fio da vida, pela vida toda. Então, a resposta que eu tenho que dar é esta. Eu faço poesia porque não posso nem sei fazer outra coisa. Por que publicar? Não morde, né? Bom, por que publicar? Todo mundo estranha que uma pessoa de 84 anos, quase 85, né? Vou fazer logo, nunca publicou um livro antes, né? Em primeiro lugar, eu não publiquei, primeiro porque não tinha oportunidade, não tinha condições, não aconteceu. Essas coisas, de repente, acontecem, né? A vida dá umas surpresas, uns presentes para a gente. Não era a hora de publicar. Mas o que me afastava da ideia de publicar era principalmente o que eu achava que o meu texto, aquilo que eu fabricava, ainda não estava suficientemente bom, suficientemente maduro, necessitava de uma decantação, de um arremate melhor. É coisa de carpinteiro, de costureira, né, que precisa dar aquele ponto final, procurar a perfeição que não é possível, mas pelo menos você sentir que ela está madura, que ela está pronta, como uma fruta. Então, eu sempre achei que não estava pronta, que precisava trabalhar mais. Joguei muito papel fora, muita coisa fora, e aos poucos fui fazendo uma decantação. Até que nessa idade, com as minhas gavetas cheias de papéis, né, mofando dentro das gavetas, eu comecei a pensar, um poeta não pode trancar a sua obra numa gaveta, assim como um pintor não tranca-fia os seus quadros no seu ateliê. E por que não? Porque a obra de arte, seja qual for a expressão que ela tenha, a obra de arte, ela precisa do olhar do outro, para ela se completar. Então, um poema,
Guardado na gaveta, ele mofa, porque ele não tem vida, ele não é compartilhado, o outro não vê. Então, aquilo causa um mal-estar para o poeta. Ele sente que está devendo alguma coisa para aquela obra. Tudo bem, fez até ali, guardou na gaveta, mas falta alguma coisa. E falta o quê? Falta o outro. Porque nada se completa na vida sem o outro. E a poesia, ela tem que ser lida, olhada, sentida pelo outro. Ela não pode ficar só com o poeta dentro da sua gaveta. Assim como uma pintura. Como faz um pintor se o quadro dele não é olhado? O quadro não se completa. Então, este círculo da criação poética, ele se faz quando a poesia encontra o olhar do outro. E esse olhar, essas leituras, diversas leituras que são feitas, porque cada um tem a sua leitura, e isso é muito enriquecedor para quem escreve. Então, ela precisa receber, o poeta precisa receber a resposta daquele que lê. Porque é ali que a obra vai se completar. É aquela coisa da completude, é o círculo da criação poética, que é o círculo da vida. Você não pode viver sem o outro. Ninguém vive sem o outro. De uma maneira ou outra, você tem que ter amigos, você tem que ter a sua família, seus filhos, seja lá o que for, seu grande amigo, seu namorado, seu amante, seu marido. E o mundo. Não só essas relações particulares, mas a relação que nós temos que ter com o mundo. Porque a poesia, a arte, ela precisa do mundo, ela precisa do outro. E essas leituras que vocês fazem quando recebem o poema em suas mãos, essa leitura é altamente enriquecedor para o poeta. Ele recebe uma volta. E há muitas vezes, isso está acontecendo comigo, que as pessoas falam sobre o que eu escrevo, que elas me mostram coisas que eu ainda não tinha visto no meu próprio texto. Estava lá, escondido, eu não tinha reparado. Alguém falou, eu gostei disso. Assim. Puxa, mas eu nem tinha reparado nisso, e fui eu que escrevi, né? Então, como é importante essa troca, essa volta do olhar e da leitura que cada um faz, que é diversa, cada um tem a sua, mas é altamente enriquecedora para quem faz a obra. Porque eu pensei esse poema aqui que eu queria ler, que era seu, e antes de começar eu falei, me parece resumir bem o que eu senti quando eu li seu poema, quando eu soube da sua trajetória, que chama Roca de Fiar. O fio sai do umbigo, tece o tricô e o poema, enquanto espera o menstro, o sêmen, o parto, a data, a carta, o pão na boca do forno. Farás tudo o que o mestre mandar, com muito gosto. E eu comentei com ela se ela concordava comigo, que de alguma maneira isso falava sobre essa passagem do tempo, alguma coisa muito antiga que chega até agora e que é apreciado. E me pareceu que você estava surpresa com o que eu estava te perguntando. Então, esse poema aí, ele faz parte da última parte do livro, que se chama O Fio e o Alinhavo. Então, esse fio que sai do umbigo, que tece o tricô, tece o poema, enquanto espera, o fio da vida, o tempo que vai rodando, né? Então, esse fio, e o que me levou... eu acho que a epígrafe dessa última parte, que é o do Paulo Leminski, ele fala de uma linha da vida. Dessa linha da vida vai dar na palavra, a palavra minha. Então, eu fiquei muito impressionada com essa coisa do Leminski, que é maravilhoso, né? Dessa coisa da linha que quebra uma esquina, da linha que dobra uma esquina, que quebra uma pedra. Então, essa é a ideia da linha da vida.
que é a linha que a poesia acompanha, desde o começo até o fim, até a última hora, né, em que o poeta também ele tem aquela consciência, aquela percepção que a vida caminha junto com a morte. Isso é uma condição do ser humano, é às vezes aterradora, é inexplicável, mas é a realidade, é a única certeza que se tem. Então, a poesia também, ela tem que tentar procurar um jeito de se familiarizar com essa ideia do fim, que é o fio que vai se distendendo, que vai aumentando, que vai se enredando com outros fios, né? E é a trajetória de uma vida, que é o menstro, o sêmen, o parto, sei lá, o pão. O pão na boca do forno é aquela metáfora da obra que está lá se fazendo, que faz parte desse circuito, né? Desse circuito, e que está lá no forno esperando para sair. Então, a vida é esse fio, essa linha, como Leminski fala, né? Essa linha que vai e que vai te enredando e que vai te levar ao fim, porque você começa e vai e fecha o círculo. E o círculo da criação poética também é esse. Ele vai ter o seu fim. Então, eu acho que é isso. Eu vou pedir para a Márcia ler alguns poemas dela. É como dizer para você escolher qual filho que você gosta mais, né? É impossível, né? É difícil, né? Então, eu vou ver aqui o que eu posso. Espera só um pouquinho. Eu olhei uns poemas curtos. Choque. Choque. Curto o circuito do ser desgovernado, seus fios desencapados. Porta aberta. Quando tudo parece perdido, sem entrada nem saída, vem o aviso da salvação. A porta que se abre sempre esteve lá. Depois ela vai ler mais. A Bruna, que fez esse texto que eu mencionei, foi uma das primeiras leitoras, imagino, antes do livro sair, né? Queria que você comentasse e lesse os poemas e comentasse os poemas que você escolheu e por quê. Conhecer a Márcia, encontrar a Márcia, foi muito importante para mim. E todas as vezes que a gente conversava, por acaso, a gente estava lendo os mesmos livros. E isso aconteceu mais de uma vez, em várias situações. Então, a gente sempre vinha conversando sobre poesia timidamente. Ela revelava o que ela lia, eu revelava o que eu lia, mas, aos poucos, ela foi contando que ela escrevia e que ela tinha um caderno e que ela queria me mostrar. E toda vez que alguém, pelo menos, diz para mim que quer me mostrar poemas e um caderno, é muito bom, mas também é um pouco tenso, porque você está recebendo a intimidade de uma pessoa, o trabalho de uma pessoa. No caso da Márcia, é um trabalho de muito tempo, uma coisa que ela vinha ali fazendo e refazendo. Então, eu fiquei muito tensa, mas também muito contente pela honra de conhecer isso que ela veio fazendo durante toda a vida. E aí ela me mostrou um caderno de como é que é aquele negócio? Arame, espiral, e o livro já estava pronto ali,
já estava com a ordem definida, ela já sabia quase tudo que ela queria que entrasse, já tinha epígrafes, já tinha partes, já tinha os poemas separados por parte. E eu fui lendo o livro aos poucos, muito aos poucos, descobrindo aquela poesia que era tão nova para mim. E várias coisas me chamaram a atenção e me impressionaram, mas durante a leitura dos poemas da Márcia, era como se eu estivesse aprendendo coisas, não só sobre ela e sobre o mundo, mas sobre mim também. Então, às vezes, poemas com uma estrutura aparentemente simples, que eu precisei reler assim 10 vezes, 12 vezes. Então, foi um longo tempo assim de uma relação mesmo que eu estabeleci com os poemas dela. E depois veio toda a parte de edição, o Word, os arquivos, a gente trocou muita coisa. E para mim foi um prazer conhecer a Márcia, conhecer o trabalho dela, estar aqui hoje com vocês. Então eu vou ler um poema que, quando eu li, me chamou muito a atenção e estou um pouco emocionada. Vou ler. Larga o cajado, velha, e pega a mão da criança. Ela será o guia nesta viagem por teu corpo. Rola, rasteja, engatinha, tonifica, levanta. Sai da zona da preguiça e escuta a voz do silêncio. Não tenhas medo da terra. Ela te chama desde sempre. Entrega teu corpo devagar à força grave e serena que te seduz e apavora. Berço e mortalha, mater terna. Larga o cajado, velha. Leio mais um. Espero que eu não pegue o de ninguém. A Márcia quer fazer um comentário. Então, eu quero dizer também que o meu encontro com a Bruna foi um encontro muito, muito bonito, desses encontros que a gente tem raras vezes na vida, né? Fui na sala do apartamento dela, que nós começamos a falar de poesia, eu contei a ela que fazia poesia, se ela podia ler uns poemas meus, que eu ia enviar. Aí começou essa relação de poeta a poeta, de amiga a amiga, né? Então, eu quero dizer que eu e a Bruna estamos ligadas na poesia, na vida também. A Noemi também escreve poemas. Porque a gente conhece a Noemi, autora de, enfim, textos de prosa, e eventualmente ela deixa escapar ali no Facebook, não é? Bom, então, eu não conhecia, acabei de conhecer a Márcia. Foi a primeira vez que eu a vi agora, faz 15 minutos. Então, eu só a conhecia pelos poemas do livro e fiquei muito contente de ter sido chamada pela Milena e pela Sara, minhas amigas queridas, muito queridas mesmo, e de estar junto com a Bruna e a Angélica, e como a Josélia falou, e com a Josélia, e como a Josélia falou, eu não escrevo muita poesia, mas de vez em quando eu escrevo. Agora, eu não escrevo justamente porque eu amo tanto, então eu nunca acho que eu estou à altura dela, da poesia. Então eu estou aqui como alguém que ama a poesia, e foi uma surpresa muito boa ler os seus poemas, por várias razões, né? Pelas pessoas que estão ligadas a você e com quem eu também tenho uma ligação muito forte, né? Incluindo aí o Zé Miguel Wisnik, que foi meu orientador,
a Laura, e, enfim. E depois pelos poemas mesmo, né? Que são muito bonitos e muito jovens mesmo, e muito atuais, além de jovens, de frescos, de terem esse frescor de juventude, de novidade. Eles têm muita atualidade nisso que a Bruna acabou de ler, nas palavras do não, né? São poemas contestadores. E o que eu escolhi para ler é um desses que me surpreendeu. Pelo seguinte, eu vou ler primeiro o poema original, de onde esse poema que eu vou ler depois, da Márcia, partiu, que é um poema do Manuel Bandeira, que é meu poeta favorito, e um poema que eu sempre adorei, mas que a Márcia me fez ler sob outra ótica agora. E daí, então, esse é o poema do Manuel Bandeira, tá? Que eu vou ler primeiro. Irene no céu. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro bonachão. Entre, Irene, você não precisa pedir licença. Bom, esse é o poema do Bandeira. Agora, o da Márcia. Dá licença, Manuel Bandeira? Irene preta, Irene boa, mudou de humor. Fez curso noturno, de próprio punho deu-se carta de alforria. Quero mais é abrir as portas do céu cá mesmo na terra. Comer do bom, fazer as unhas, ser principal. Que o diabo leve o santo patrão e suas chaves. Não peço licença a branco nem a preto. Não é demais? Então, é isso, né? Esses poemas. E daí, Josélia, eu escolhi um poema do Olavo Bilac para ler, porque os seus poemas são tão jovens, apesar de o Olavo Bilac ser tão antigo, mas é um poema sobre o envelhecimento, mas é que esses poemas que eu li me fizeram pensar no envelhecimento desse jeito aqui que ele fala. Então, eu queria ler para você. Olha estas velhas árvores, mais belas do que as árvores moças, mais amigas, tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas, vivem, livres da fome e de fadigas. E em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade, envelheçamos rindo. Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória de alegria e da bondade, agasalhando os pássaros nos ramos, dando sombra e consolo aos que padecem. Para completar o círculo, a Angélica, depois a gente volta para a Márcia. Oi, boa noite a todas e todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com a Josélia, a Márcia, a Noemi, a Bruna, e a Milena e a Sara. Eu achei esse livro incrível e a primeira coisa que me ocorre, Márcia, é te agradecer por ter publicado esse livro, por ter compartilhado os teus poemas com a gente. Eu acho que tu é uma voz muito importante, que tem que ser ouvida, tem que ser lida. Queria agradecer a minha amiga Bruna por ter incentivado a você fazer esse livro, e também a Milena e a Sara. Né? Esse é um livro de uma mulher incrível,
publicada por duas mulheres incríveis, a Milena e a Sara, que tem esse projeto que se chama... É uma livraria, mas, como a gente sabe, livraria no Brasil também é um projeto cultural, uma forma de resistência, né? E isso elas têm feito muito bem na Bahia. A livraria se chama Boto Cor-de-Rosa e o selo delas é o Paralelo 13S, né? Que é o paralelo lá de onde vocês estão. Então, assim, para mim, nossa, é uma felicidade e uma glória ver esse livro ser publicado. Mas, então, muito obrigada a todas as envolvidas. Como a Noemi falou, a impressão que eu tive quando... Eu também tive essa impressão de muito frescor quando eu li os poemas, né? E também, assim, de uma precisão, sabe? De uma pessoa que sabe exatamente o que está fazendo com as palavras. Uma pessoa que tem muita intimidade com as palavras. Eu não sei quanto tempo você ficou reescrevendo esses poemas, assim, mas para mim assim parece que eles já saíram assim como se fossem, sei lá, um raio mesmo. Eu acho eles muito muito potentes. E também acho assim que você é capaz de uma leveza nos poemas, né, que me fizeram recordar. Por exemplo, alguns poemas do Risco no Disco, que é um livro da Leducha, né? Que é um livro aí dos anos 70, que também tem uma leveza e uma precisão assim, que eu acho sensacionais. Então eu escolhi, é difícil escolher assim, os poemas, mas eu escolhi um chamado Balada de Gatos. E é assim... Lá onde ainda vivem a velha amoreira e o derradeiro sabiá, uma certa rapariga, já não bela nem donzela, encontrou um cavaleiro, não montado nem alado, apenas motorizado, acenando: "Gata, vamos nesta?" Foram naquela gato e gata sob a moreira e seu derradeiro sabiá. Que delícia! Demais. Aí eu trouxe o livrinho aqui, O Risco no Disco, que saiu pela Luna Park, da Leducha, e me lembrou assim... Me lembrou, na verdade, vários poemas dela. Isso aqui se chama Sem Pique Produções, e ele tem um humor assim que eu gosto muito. 22 cigarros, luz acesa, a cabeça dança entre um parágrafo e outro. Arrumar um emprego ou ler os clássicos, as ilusões perdidas por 85 cruzeiros e esse quarto sem sombra de vassoura abafa antigos tiros certeiros. Se um valete de copas chegasse, como anunciou o baralho, num átimo dissesse: "Vamos", eu não ia, mas dava um realce na barra e afogava Balzac na pia. Eu acho que tem de lúdico que tem nos teus poemas. De nada. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta para você e vou convidar depois as outras autoras a fazerem perguntas que quiserem para a Márcia. Minha pergunta é a seguinte: quantos poemas mais você tem guardados nas gavetas e que podem virar livros? Esse aí foi aquele parto que abre o caminho para os outros, né? Então, eu já resolvi que poema na gaveta não vai ter mais. Muita gaveta, e já dei fim das gavetas também. E acho que isso aí tem que partir para o mundo, né? Tem que dar cara a bater, mesmo tardiamente. Mas eu acho que aquela palavra popular, né? Nunca é tarde, é bem séria mesmo. Nunca é tarde. Eu acho que sempre a gente pode fazer poemas, fazer outras coisas, fazer muitas coisas. E eu acho que a gente tem que ajudar o corpo que decai e procurar dentro do corpo uma energia que está lá, que não se foi ainda. Se ela não se foi, vamos usá-la.
Se ela está lá, seja para o que for. Fazer doce, fazer costura, cozinhar, seja o que for. Tem lá qualquer coisa, todos nós temos dentro de nós uma energia que a gente, às vezes, não se dá conta. Então, se entrega diante da doença, diante do medo da morte, diante da situação do mundo, da situação do país. Tudo isso nos faz recuar. E quando a gente recua, a gente fica meio... vai junto com a decadência do corpo, que é uma coisa que é inexorável. Nós temos que acompanhar essa decadência também do corpo. Mas, para que esse corpo possa continuar a agir no mundo, ele tem que usar essa energia que nós não sabemos que nós temos. A gente tem que se perguntar onde ela está. Em algum lugar ela está. Né? Então, eu acho que... Mais um pouco? Estou esquecendo dos óculos. Coisas de esquecer. Quero esquecer a noiva torta a caminho do altar, vestido de princesa, andar de pata-choca. Quero esquecer o noivo triste, esperando sem saber que era outro o dono da festa, correndo se esconder. Historinha. Acordei de um longo sono, vi meu útero no formol. Voltei, queimei a casa, suas vassouras e baratas. Caí na vida, estátua de sal, nos descaminhos. Até que um dia, um arco-íris de cores loucas me possuiu. Você está no Facebook, Márcia? Você está no Facebook? Não, não estou. É a tal história desse poema que eu tenho aqui do .com, né? Então, até vou ler. .com. Ai, não marquei. .com é assim, parei de brigar com o .com. Afinal, há certa coerência em se guardar poemas na nuvem. Então, essa coisa do .com, você perguntou do Facebook, né? Eu perguntei por causa desse frescor e das questões que você está tratando nos versos, e essas questões que elas levantaram de você parece estar acompanhando exatamente o que está acontecendo, e tem o protesto, e me pareceu que você estava super antenada e acompanhando tudo. É isso. Então, essa coisa de Facebook, eu não brigo mais com o .com, mas Facebook ainda eu não consigo. É uma coisa que, para mim, prosa é prosa mesmo, sabe? É isso aqui. O meu Facebook seria isso aqui. Então, já me tentaram de todas as maneiras possíveis. Não quero entrar no Facebook. Tá? Vocês sabem onde me encontrar, aqui. Então, eu aqui estou num encontro com vocês, né? Maravilhoso, que, para citar o Vinícius de Moraes, naquela linda canção dele, ele diz: a vida é a arte do encontro. Então, aqui nós estamos fazendo uma grande arte, né? Esse encontro, e que é poesia, que é vida, e que é preciso sempre esse dar e receber, né? Senão a gente não consegue viver bem, tá?
Quem quer fazer perguntas aí? Eu acho que não entrar no Facebook é muito mais moderno e atual do que estar no Facebook. Né? É muito mais vanguarda. Não entra não no Facebook. Eu queria perguntar para você, primeiro, quais são seus poetas prediletos e se você acompanha a produção de poesia brasileira atual. Olha, eu acompanho poesia de todos os tempos, desde da minha já longa vida, né? De todas as épocas. Eu leio poetas de todas as épocas, desde que eu comecei a ler. Mas a poesia moderna, eu tenho acompanhado muito e acho assim que tem uma coisa maravilhosa da redescoberta da palavra, né? E, por incrível que pareça, o livro que mais me influenciou nos meus textos não é um livro de versos, é um livro de prosa, um romance maravilhoso, a mais bela história de amor jamais escrita, na minha opinião, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, né? Aquilo, para mim, é uma fonte de poesia. Eu já estou na 6ª leitura. E cada leitura eu encontro uma coisa nova. Então, também, essa coisa que, para mim, é uma abertura, é você ver poesia em tudo. Ela não precisa ter em versos, né? Você lê coisas em prosa que tem uma poesia maravilhosa. Então, e eu tenho... O Paulo Leminski, para mim, é um chefe, um mentor. Eu acho assim que ele faz da palavra uma... eu não sei dizer, tá? Não sei dizer. Um dos poetas que me inspiram muito, poetas modernos, contemporâneos, é o Paulo Leminski. Agora, tenho outros que eu venho perseguindo, que se tornaram meus livros de cabeceira, que é de um autor italiano, chamado Giuseppe Ungaretti. Esse poeta italiano, desde que eu fiz o meu curso na faculdade de letras, né, que eu tinha aulas de italiano, eu me deslumbrei com esse poeta. Me deslumbrei. Então, é um poeta que eu sempre revejo. Ele fica no meu lado da cabeceira. E, às vezes, à noite, de insônia, qualquer coisa assim, eu leio o Ungaretti em voz alta. E eu gosto de ler em italiano, não que eu conheça muito bem, mas a sonoridade do italiano é uma coisa muito linda, né? Então, é um poeta que também me traz muita coisa, sempre, sempre. E agora, com esses poetas novos que eu estou conhecendo, a poesia da Bruna, para mim, é um aprendizado, porque a gente está sempre aprendendo, né? E a maneira como cada um trata da palavra. Uns reinventam a palavra, como o próprio Guimarães Rosa, né, que reinventou a língua, né? E a poesia da Bruna me traz essa coisa da reinvenção da palavra, do ritmo. Então, eu acho que eu me dou bem com poetas de todas as épocas e de todos os gêneros. Não precisa só fazer verso, a poesia pode estar em tudo, né? Num belo livro em prosa que contenha uma poética. E muitos têm isso, e posso te passar isso também como uma poesia. Alguém diz, eu não gosto de poesia, eu gosto de prosa. Mas isso não existe, essa coisa de gênero. A poesia ela não é presa, né, no verso. O verso não é uma prisão para a poesia, é uma liberdade. Tanto que você usa o verso livre, mas você também pode rimar, faz rima alternada, etc, etc. Mas eu acho que a poesia é uma coisa de muita liberdade. E ela é encontrada em toda parte, né? Em toda parte, qualquer coisa. Até
numa receita de cozinha tem poesia, né? Bruna. Márcia, eu tenho uma curiosidade, queria saber se você lembra desse livro, qual foi o primeiro poema que você... quer dizer, quanto tempo tem o primeiro poema que entrou aqui e qual foi escrito por último? Uma matemática. Eu não sei qual foi o primeiro poema. Eu sei que os primeiros poemas que eu produzi, ainda lá na minha cidade, em Poços de Caldas, em Minas Gerais, eram sempre poemas ligados à natureza. Era uma outra maneira de dizer as coisas, né? Eu acho que eu também expliquei que não quis publicar, porque eu acho que aquelas eram coisas muito ainda imaturas, de alguém que está engatinhando, entende? Os primeiros poemas. Eu não me lembro qual foi o primeiro. Eu sei que os primeiros eram sempre ligados à natureza, aos rios que correm na cidade, 2 rios que eu amava de paixão, aqueles rios, e que quando me transportei para São Paulo, sempre tive uma mágoa enorme desses 2 rios maravilhosos que nós temos, né? E que morrem, né? Isso é uma coisa assim que me dá muita tristeza, porque eu adoro o rio. Eu não sou pessoa de mar, sou serrana, né? Então, rio para mim é aquela coisa que passa pelas montanhas. E eu tenho certeza que o meu primeiro poema foi sobre rio. E pássaros, que tinham uma quantidade absurda na minha terra, né? E também quedas d'água, cascatas. Mas eu sempre tive a nostalgia do mar. Sempre quis conhecer o mar e me achava assim muito um ser humano assim muito inferior por não conhecer o mar. Eu acho que nenhum ser humano pode deixar de conhecer o mar, né? Como foi quando você conheceu? Então, eu conheci o mar quando eu vim estudar aqui em São Paulo. Eu tinha 18 anos, mas eu só conheci o mar aos 20 anos, com os amigos que me levaram no Guarujá. E lá, uma coisa assim, deslumbrante, né? Uma coisa que não se pode explicar, tanto rio junto, né? E aí eu levei um belíssimo de um caldo, né? Até hoje eu tenho medo de onda. Eu sou daquelas que não pula a onda, corre da onda. Eu corro da onda. Mas foi uma realização muito grande essa beleza do mar. Eu acho que a Bruna também está com a curiosidade de saber, desses aqui, reunidos aqui, qual que é o mais antigo e de que data ele é. Se tem 20 anos, se tem 30 anos. Os mais antigos são dessa primeira parte, que chama os idos, né? Os idos passados, os idos. E eu tenho a impressão... 20, 30 anos, quanto tempo eles têm? O que acontece é que todos esses poemas que são aqui, são aqueles que estavam mofando na gaveta. E quando eu fui tirá-los da gaveta, eles estavam, coitados, muito doentes, e foi preciso dar uma cura para eles, né? Dar um trato, né? Como se diz, né? Então, esses poemas aqui são muito antigos. Só que, guardados como eles estavam, eles perderam a sua força, a sua energia, ou o seu frescor, qualquer coisa assim. E eles precisaram de uma decantação. Decantar e cortar aresta, cortar gordura, cortar adjetivo, que era muito adjetivo, muito belo, lindo, maravilhoso, tudo, né? Então, essas coisas todas, com o amadurecimento, eu fui ver, com
o contato com outros poetas, eu fui aprendendo com eles como você pode decantar a palavra, né? Você pode extrair dela o seu mais precioso substrato. Então, você precisa burilá-la, você precisa decantá-la. E é um trabalho, não é fácil fazer essa decantação, mas ela tem que ser feita. A segunda parte, que chama-se maturar, é justamente depois dos idos, né? Foi a fase adulta, juventude adulta, né? Que foi a fase de casamento, de namoros, de paixões não realizadas, sei lá. E também um momento também que eu comecei meus estudos, que era o meu sonho de fazer uma faculdade de letras, porque o meu encanto era a palavra. Então eu falava, letra é isso que eu quero fazer, né? Então depois eu vindo para a cidade grande, tem essa terceira parte que chama paisagem urbana, que foi o meu contato com a cidade grande, né? Que, na dizer do Leminski, na epígrafe, ele diz: o que faz esta menina tão pequena numa cidade tão grande? Acho que ele escreveu isso pensando em mim, que naquele tempo eu era uma menina perdida na cidade grande, né? E aí foi vendo os aspectos da cidade grande. Todas essas partes têm uma epígrafe, que são dos poetas que mais me influenciaram. Dentre eles, que é o do João Guimarães Rosa. O último, O Fio e o Alinhavam, que foi aquela ideia do Leminski da linha que percorre a vida, né? Então, eu pensei, quando eu era menina, eu ia de férias em São João da Boa Vista, onde eu tinha uma tia que fazia enxovais para a noiva. E ela me ensinou a alinhavar lençóis. E ela dizia que o alinhavo era que sustentava a costura. Era o fio do alinhavo que sustentava a costura. Depois do alinhavo, aí você passava a costura à máquina. Mas antes você tinha que alinhavar para dar o formato que você queria na costura. Então, essa aqui é uma parte dedicada a esse fio. A esse fio que sai do umbigo, que tece o poema, que tece, etc., etc., né? E desse aqui, que é a parte menor, talvez, né? É uma parte que eu, pessoalmente, gosto muito, porque eu consegui me desafiar no sentido da linguagem. Eu fiz coisas assim que, com poucas palavras, eu procurei dar o máximo de conteúdo para um mínimo de palavras. Essa foi uma busca muito recente e que eu acho que me enriqueceu muito. Angélica, quer fazer uma pergunta? Eu fico muito interessada nessa gaveta aí. E a Bruna falou num caderno em espiral, e eu gosto muito de cadernos, e eu queria saber mais sobre os seus cadernos, como eles são, se você tem alguma preferência por algum tipo de caderno, ou algum tipo de caneta, ou se já tentou escrever no computador ou a máquina, assim. Eu queria que você falasse um pouco dos materiais e também de quando você escreve, quando gosta de escrever, se tem uma rotina de escrita, se escreve todos os dias, e se acredita em inspiração, essas coisas, ou é mais ligada à prática mesmo da escrita? Bom, eu vou responder primeiro a questão dos cadernos, que eu adoro caderno. Eu adoro escrever à mão. Eu vou no computador, eu não briguei com ele. Eu vou, mas eu tenho antes que escrever à mão. Tem que ser. E eu tenho a minha filha caçula,
eu dei o meu nome a ela. Márcia Vinci também. E ela, num dos grandes reuniões lá do trabalho dela, ela ganhou de brinde, né? Uns cadernos, 3 cadernos lindos, com uma capa, com a coisa, e com o nome Márcia Vinci. Muito bom. Eu peço desculpa à minha filha, mas eu tomei o nome, eu dei o nome e estou roubando, né? Porque é uma coisa muito, muito linda esse caderno que tem o meu nome. É uma coisa, né? Não existe, né? Só eu que tenho, eu acho, né? Isso foi um presente da minha filha Márcia. Então, essa primeira aí foi no primeiro caderno. Ele já está pronto. Agora, eu estou terminando o segundo. Então, está no forno, né? Está lá no forno. Eu não sou uma pessoa organizada, entende? Então, eu estou no ônibus, eu vejo uma imagem que me seduz, eu escrevo. Eu faço como o meu mestre, João Guimarães Rosa. Trago sempre um caderninho e um lápis. Alguma coisa que te chama a atenção, você põe. E fica. Aí depois você junta todos esses papeizinhos, né, e procura dar uma forma. Eu rasgo muito o papel, porque eu passo de papel para papel até para passar para o belo caderno, né? Porque quando é o belo caderno, aí você faz uma caligrafia bonita. Né? É aquela coisa que você dá para a poesia um lugar de honra, né? Que é o melhor que eu tenho são esses cadernos. Então, a última fornada vai para esse caderno ali. Então, eu já estou terminando uma outra fornada. Então, você passa muito a limpo e à mão. À mão. Eu adoro, adoro. A última passada a limpo, que é quando o bolo está no ponto, então é um prazer enorme escrever. Depois eu vou no nosso amigo lá, no .com, né? Impossível não ir, né? Tem que ir, né? Apanho bastante, mas eu vou. Aí, a última coisa é o tal do digitar, né? Então, tudo isso. Até aí eu vou. E quanto à questão de... Como é que você perguntou? Rotina escrita, se acredita, sei lá, na inspiração, assim, música, essas coisas. A minha rotina é completamente doida, desorganizada, não tem rotina. Aliás, poesia, você não pode marcar hora para escrever. Não pode, né? Agora eu vou sentar e vou escrever um poema. Impossível, ele não sai. Não é assim que ele quer sair, né? É de outra forma. Então, eu acho que tem essa coisa que eu vou tomando nota, uma frase, por exemplo, eu deixo lá no forno, fica lá. Depois eu retomo aquela frase, aí junto com outra, não precisa ser necessariamente o mesmo tema. Às vezes um tema entra no outro, é uma coisa assim muito... Mas eu não tenho um sistema de sentar e escrever de jeito nenhum. Agora, quando eu sento e escrevo, aí eu sento e fico lá. Tá? É isso. Muito bem. Você comentou de receita de bolo, de linha, costura, linhavo, e fiquei pensando quantas artes você domina. Eu li em algum lugar que também você desenha, pinta também, que você tem esse gosto. Conta quais são as suas artes. Bom, eu fui uma ótima cozinheira. Uma família numerosa, né? Então tinha que saber cozinhar. Mas a minha cozinha era aquela cozinha do ADA. Feijoada, macarronada, tudo prato grande, né? Não tinha nada de sofisticação. Mas sempre gostei de cozinhar. Eu acho que a cozinha tem muita poesia na cozinha. Tem muita poesia. As misturas, sabe? É uma coisa assim, meio como fazer poema. Você junta um ingrediente no outro, você faz, né? Aquela coisa, a arte final. Você põe na mesa, apresenta, é legal, né? Então, essa foi uma arte. Hoje essa é uma arte que eu já estou deixando de lado. Me cansa um pouco.
A outra arte foi da pintura. Não sei, eu comecei com um grupo de amigas na USP há muito tempo. Eu nunca tive nenhuma formação em artes plásticas, nada, nada. Eu era péssima em desenho, tirava as piores notas. E eu nunca tive assim, um pendor para isso. Mas resolvi entrar nisso para ver como é, né? E foi uma experiência muito legal, muito, muito legal. Mas não é a minha natureza. A minha natureza é a poesia. Mas eu acho que as duas coisas se casam, né? E eu quis fazer esse casamento aqui, né? Porque a capa é um detalhe de um quadro meu. Então, eu quis juntar as duas artes, né? Uma que é a principal, é a protagonista, que é a poesia, que é ela que é a verdadeira, né? E a pintura, que eu ainda faço um pouco, gosto de desenhar, de garranchar, fazer essas... É isso. E tem outras artes também, né? Não costuro. Não costuro. Nunca soube costurar. Eu acho que foi o tempo que eu fiquei com essa minha tia, que era uma torturadora. Dava aquelas barras de lençol enormes. Primeiro você alinhavava, depois você passava o ponto de... aquele ponto que segura, não sei mais como é que chama. Então, aquilo era minhas férias, porque Poços de Caldas era vizinho de São João da Boa Vista, ela morava lá. E essa minha tia, a vida dela era bordar maravilhosamente bem e rezar. São as duas coisas. A vida dela era a novena e o bordado, né? E quando a gente ia passar as férias lá, a gente ou ia para a igreja ou ficava em casa alinhavando o lençol. E eu e a minha irmã, na igreja, a gente aproveitava para tirar uns flertes com os meninos que estavam lá, porque não tinha jeito. Então, é isso. Vamos fazer a última rodada de leitura. Você lê alguns dos seus poemas e as meninas escolhem. Eu gosto muito dessa aqui. Me fizeram caminhar anjo torto de crepom. Um lado lambendo o chão, o outro querendo alçar. Meu nome é Anja, a que não sabe voar. Esse aqui é um também que eu procurei fazer uma coisa mais, assim, bem concisa de linguagem. É o voyeur. Cúpido olhar no labirinto do corredor, buscando o ângulo redundante, redutível ao círculo reduzido da fechadura. É essa coisa da poesia que quer pegar o momento, né? É o momento que o voyeur entra no corredor e vai olhar no buraco da fechadura. Anjo acabado, depõe o meu peso de asas metálicas. Só voltarei pássaro. Acho que chega. Cantiga de Niná. Noite boi da cara preta, deixa dormir as putas meninas de tuas esquinas. Rainha, a cadeira de palha é meu trono, meu reinado é a vastidão desta Bahia, meu poder é a paisagem que me possui. Abecedário.
Conheci a palavra no desconforto do chão de pedra, barriga no chão, toco de lápis, papel de pão, embaixo da mesa, sobre o joelho, na palma da mão, me fiz poetinha do sim e do não. Eu estou com pena de terminar. Eu queria agradecer a todo mundo pela presença. Foi uma noite muito bonita. E eu queria saber se você quer falar mais alguma coisa no final. Bom, eu quero agradecer, assim, de coração, a presença de vocês. É a primeira vez na minha vida que eu passo por uma situação dessa, de falar com as pessoas. Mas o que me deu coragem foi que eu fui professora a vida inteira. E sempre gostei de dar aulas. Então, eu sempre tive uma plateia que eram meus alunos, né? Então, mais ou menos, eu sei falar com uma plateia. Então, eu tive coragem e vim. Eu agradeço a vocês. Os livros estão aqui na frente. Os livros estão aqui na frente. Livros na frente e o bar ao lado. Tem os outros bares aqui também. Né, Bruna?